Livro A Garantia de Deus para Curar Você, de A. Allen. Capítulo 6. Tenha a fé que Deus dá. No capítulo anterior, vimos que a fé é uma exigência absoluta para a cura. Existem milhares de promessas na palavra de Deus. Cada uma delas está condicionada à fé. Fé que você pode ter, a fé que Deus dá. Certa vez, Cristo, em seu caminho para Betânia, amaldiçoou uma figueira, porque ela não produzia fruto. Veja Marcos capítulo 11, versículos 12 ao 14. Cristo afirmou que ninguém comeria fruto dela a partir de então. Um poderoso milagre foi operado, ainda que não tenha sido visto de imediato. A fé foi exercida. Na manhã seguinte, os discípulos viram a figueira novamente, mas ela estava seca, da ponta até a raiz. Pedro expressou seu espanto ao ver que a figueira se secara. Jesus lhe respondeu, abre aspas, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Fecha aspas. Veja Marcos capítulo 11, versículos 22 e 23. Está claro aqui que Cristo quis dizer que a mesma fé que ele exerceu, outras pessoas poderiam ter. Na realidade, Cristo está lhes dizendo que eles podem ter a fé de Deus, literalmente, a fé que Deus dá. Deus dá a fé. Deus dá a fé a toda pessoa que a deseja muito o suficiente para pagar o preço requerido. O preço é obediência, piedade, santidade, seguir os passos de Jesus, viver livre de condenação e andar à plena luz das Escrituras. O apóstolo João declara, abre aspas, se o nosso coração não nos condena, então, e somente então, temos confiança para com Deus. Fecha aspas, veja Primeira Carta de João, capítulo 3, versículo 21. Fé e confiança são a mesma coisa. O dicionário Webster define a fé como completa confiança em uma pessoa. Certamente, ninguém pode merecer nossa total confiança mais plenamente do que Deus. Fé não é um sentimento misterioso arrepiando a espinha de alguém de cima para baixo. Fé é uma coisa comum de cada dia que é evidenciada em todas as atividades da vida diária. Você escreve uma carta, vai ao correio, compra um selo, coloca no canto do envelope, põe na caixa do correio, tendo total confiança de que a pessoa para quem você endereçou a carta a terá em poucos dias. Você não tem um repentino e impressionante sentimento de que seu amigo receberá a carta. Apenas não entra em sua mente a dúvida de que ele a receberá. Algumas pessoas têm mais fé no tio Sam, ou seja, os Estados Unidos da América, do que em Jesus. Contudo, não há razão para duvidar das promessas de Deus se temos cumprido a nossa parte. Se a carta não foi colocada no correio ou se o selo não foi colocado, aí sim pode existir uma razão para duvidar que o nosso amigo receba a carta. Se recusarmos ou negligenciarmos fazer a nossa parte quando fazemos nossas petições a Deus, não há razão para esperar uma resposta dele. Mas, se fazemos a nossa parte, Deus garante totalmente fazer a dele. A cura é nossa. Agora que sabemos o que estamos tentando obter, vamos considerar os métodos bíblicos para obtê-lo. Não importa quão digna de confiança uma pessoa possa ser, jamais podemos estar completamente seguros de que ela merece nossa completa confiança até que estejamos totalmente familiarizados com ela. Esta é a razão por que muitas pessoas não conseguem confiar em Deus. Nós nos tornamos familiarizados com Deus através de andarmos com Ele dia a dia e através de ler a sua palavra. Abre aspas, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fecha aspas.
Veja Romanos capítulo 10, versículo 17. Leia a palavra de Deus. Leia-a como se você estivesse lendo uma carta de um amigo de confiança. Considere a palavra de Deus como a autoridade final. Fuja resolutamente daqueles livros e conversações que questionam a verdade da palavra de Deus. Jesus acusou um grupo religioso de seus dias de invalidar, abre aspas, a palavra de Deus pela vossa própria tradição, fecha aspas, veja Marcos capítulo 7, versículo 13, e de ensinar, abre aspas, doutrinas que são mandamentos de homens, fecha aspas, veja Marcos capítulo 7, versículo 7. Muitos pregadores hoje, para não dizer ministros do Evangelho, reduzem a zero as promessas de Deus, baseando seus ensinos em coisas que eles têm observado ao seu redor, ao invés da palavra de Deus. A fé pode somente ser edificada sobre o poder e sucesso da palavra de Deus, nunca sobre os nossos próprios fracassos e fraquezas, nem nos dos outros. Depois que a fé foi plantada no coração através da palavra, ela precisa ser regada e nutrida através de um genuíno amor por Deus. Abre aspas. O perfeito amor lança fora o medo. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18. Medo é o oposto direto da fé. O medo é o assassino da fé. Não existe medo no amor. Você não consegue ter fé se você não ama a Deus. Você pode ter esperança que Ele lhe curará. Você pode até mesmo dizer, eu sei que Deus é capaz. Mas você não consegue ter fé sem amar a Deus. Se você ama a Deus, você guardará seus mandamentos. Veja Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15, 21 e 23. Esta é a razão porque muitos não conseguem ter fé. Abre aspas, a fé que atua pelo amor. Fecha aspas. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 6. O amor é manifestado pela obediência. Desobediência à vontade conhecida de Deus é veneno para a fé. Falta de vontade em aprender a vontade de Deus também trará os mesmos resultados, pois, se eu amo a Deus, eu estarei interessado em conhecer a sua vontade. Este escritor acredita que o maior impedimento à fé hoje é a desobediência. João diz, abre aspas, amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Fecha aspas. Veja primeira carta de João, capítulo 3, versículos 21 e 22. A fé viva, real e vital é impossível à pessoa que está vivendo em desobediência aos mandamentos de Deus e em desarmonia com a personalidade e o Espírito de Deus. Muitos hoje que professam ser cristãos estão vivendo constantemente debaixo de condenação por causa do pecado e desobediência à vontade conhecida de Deus e à sua palavra. Tal pessoa nunca conseguirá ter a fé real, a fé que Deus dá, até que primeiro ela tenha se arrependido de seus pecados e os abandonado. Então, e somente então, essa condenação sairá. Somente então é que se pode ter uma consciência limpa diante de Deus, a qual trará confiança perfeita, ou seja, a fé. A confiança de algumas pessoas pode ser destruída por viver na condenação de que a luz, ou seja, a luz das Escrituras com respeito ao batismo no Espírito Santo, veio ao mundo e eles não têm andado nesta luz. Eles sabem que deveriam ter esta gloriosa experiência, mas não têm cumprido as condições para recebê-la. Abre aspas. Recebestes, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Realmente, esta não pode ser considerada uma pergunta injusta para os cristãos. Paulo perguntou isso a um grupo de 12 crentes em Éfeso. É uma experiência que cada cristão deveria ter. Não somente porque Deus mandou,
apesar de que somente isto já seria razão suficiente, mas porque o cristão necessita dela para que ele possa estar preparado para receber poder para trabalhar e testemunhar para o seu Senhor. Na Igreja do Novo Testamento, cada membro era cheio com o Espírito Santo. Todos os cristãos, individualmente ou em grupos, dos quais o Novo Testamento fala, eram batizados com o Espírito Santo como uma experiência separada e diferente da conversão e que vem após a conversão. Os discípulos de Jesus eram todos salvos, visto que Cristo os havia comissionado a pregar o Evangelho e curar os enfermos e lhes deu poder e autoridade sobre os demônios. Veja Lucas, capítulo 9, versículos 1 e 2. Seus nomes estavam escritos no céu num sinal evidente de que eles eram salvos. Veja Lucas, capítulo 10, versículo 20. Mesmo assim, Jesus, abre aspas, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 e 5. Abre aspas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fecha aspas. Veja Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. Esta não foi uma ordem somente para aquelas poucas pessoas naquela época, mas é também uma ordem para os cristãos de todo lugar hoje, pois, após Pedro ter sido cheio com o Espírito Santo e ter pregado seu primeiro sermão do Espírito Santo, ele disse, abre aspas, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Fecha aspas. Veja Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Muitos consideram o batismo no Espírito Santo como um mero privilégio em vez de uma ordem direta. No entanto, é uma ordem, pois Paulo disse, abre aspas, e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fecha aspas. Veja Efésios capítulo 5, versículo 18. Já que esta é uma ordem, a pessoa deve ser obediente à ordem de Deus. Espera-se daqueles que entraram na luz da verdade de Deus que andem nesta luz. Falhar em fazer assim traz condenação. Abre aspas. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. Muitas pessoas hoje estão vivendo mais ou menos sob condenação porque não têm feito uma consagração de completa obediência para que possam receber esta gloriosa experiência, ou seja, o batismo no Espírito Santo. Por Atos capítulo 5, versículo 32, fica claro que aqueles que têm sido obedientes têm recebido o Espírito Santo. Abre aspas. Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Fecha aspas. Então, meu amigo, se você não foi cheio com o Espírito Santo, é evidente por este versículo que você não foi ainda totalmente obediente. Sendo assim, você pôde ter feito somente uma coisa, ou seja, desobedecido. Desobediência é pecado. O pecado traz condenação, e a condenação destrói a fé. Abre aspas. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. A pessoa precisa permanecer em Cristo antes que esteja em posição de exercer fé real, antes que possa receber a fé que Deus dá. Deus não dá fé à pessoa que não permanece nele.
Se ele o fizesse, qualquer um, mesmo o bêbado, a prostituta, o ladrão, o assassino, os inimigos do reino de Deus, poderiam ser capazes de ter e exercer fé para receber de Deus qualquer coisa que pedissem. Mas, já que as bênçãos de Deus são para aqueles que servem a Deus e o colocam em primeiro lugar em suas vidas, a pessoa precisa permanecer em Cristo antes que a fé possa ser realmente exercida. Vamos ver na palavra de Deus a definição de permanecer em Cristo. Abre aspas. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Fecha aspas. Veja, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Neste versículo está bem claro que se professamos permanecer em Cristo, deveríamos estar andando como ele andou. Então, amigo, se você não está andando como Cristo andou, você não está permanecendo nele. Não é de admirar que você não tenha fé. Seu pecado e desobediência têm destruído a sua fé. Você nunca estará no terreno da fé real até que você comece a permanecer em Cristo e andar como Cristo andou. Isto não somente é possível, mas também é uma ordem de Deus. Abre aspas. Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado. Fecha aspas. Veja, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 21 e 22. Cristo não vivia em pecados habituais. Ele não deu desculpas para o pecado. Cristo resistiu ao diabo e à tentação, ainda que ele tenha sido tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Veja Hebreus capítulo 4, versículo 15. Cristo é o nosso exemplo e ele está pronto a nos ajudar a andar como ele andou, ou seja, em seus passos. Abre aspas. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Fecha aspas. Veja primeira carta de João, capítulo 3, versículo 6. O autor deste livro está consciente de que este ensino é contrário a muitos ensinos religiosos de hoje. Ele também está consciente de que multidões, clamando crer em cura divina e serem filhos de Deus, têm orado vez após vez, sem serem capazes de exercer a fé para a cura. Este assunto é de importância suficiente para que valha a pena encarar os fatos, apesar das opiniões. Existe uma razão pela qual essas pessoas continuam em suas doenças, dores e enfermidades e não conseguem receber a cura para seus corpos doentes. E isto não é porque Deus faz acepção de pessoas. Frequentemente, é porque a pessoa que necessita de cura não tem pago o preço da fé, que é obediência e santidade. A esperança está disponível para a pessoa sem santidade, mas a fé não. Se pessoas sem santidade pudessem ter fé, então aqueles que nunca verão a Deus poderiam ter qualquer coisa que desejassem de Deus, pois ele garante àqueles que têm fé. Abre aspas. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Fecha aspas. Veja Mateus capítulo 21, versículo 22. E Deus também disse, abre aspas, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fecha aspas. Veja Hebreus capítulo 12, versículo 14. É um ensino geral hoje que todos pecam o tempo todo, que é impossível viver acima do pecado, que enquanto alguém estiver neste mundo, ele deve participar de certo número de pecados desta vida. Aqueles que ensinam essas doutrinas citam numerosas escrituras que pertencem somente ao homem não regenerado, que nunca teve a experiência da salvação. Mas Deus diz, abre aspas, sede santos, porque eu sou santo, fecha aspas. Veja, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Paulo diz, abre aspas, vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-o para vergonha vossa. Fecha aspas. Veja, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 34. As pessoas que estão encontrando desculpas para seus pecados habituais, de acordo com este versículo, não têm o conhecimento de Deus. É uma vergonha.
É evidente que tais cristãos professos não leem as suas Bíblias. Após Jesus ter curado um homem, ele o encontrou no templo e lhe disse, abre aspas, olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 5, versículo 14. Para a mulher adúltera, o próprio Cristo disse, abre aspas, vai-te e não peques mais. Fecha aspas. Veja Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Abre aspas, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Fecha aspas. Veja primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Paulo liquidou a questão do pecado quando disse, abre aspas, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Fecha aspas. Veja Romanos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Quando as pessoas novamente compartilharem da atitude de Cristo com respeito ao assunto do pecado e começarem a permanecer em Deus, multidões novamente serão curadas e livros como este serão desnecessários. Mas enquanto as pessoas não forem instruídas e não aprenderem a verdade, livros como este precisam ser escritos. Inúmeras pessoas hoje estão perguntando, por que não fui curado? A resposta é simples, nenhuma fé ou fé insuficiente. Existe mais de uma razão para a falta de fé, mas a razão principal é a falta de santidade. Outra razão considerável é a geral negligência do estudo da Bíblia. Não é de admirar que a fé seja tão pequena no coração de tantas pessoas. O preço da fé foi fixado, e foi fixado pelo próprio Deus. Ame a Deus, leia a sua palavra, obedeça a seus mandamentos, creia em suas promessas. Para alguns, isto pode parecer um preço impossível de ser pago, mas Deus capacitou o homem para pagá-lo. O mesmo Cristo que salva do pecado guardará aqueles que desejam ser guardados pelo seu grande poder. Abre aspas, todavia, o Senhor é fiel. Ele vos confirmará e guardará do maligno. Fecha aspas. Veja segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Abre aspas. Ora, há aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Fecha aspas. Veja Judas, capítulo único, versículo 24. Deus não somente ordenou que permaneçamos nele, mas também possibilitou isso, dando a seus filhos o poder para resistir ao diabo na tentação. Abre aspas. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Fecha aspas. Veja a primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O autor deste livro tem verificado que aqueles que têm um desejo verdadeiro de agradar a Deus, aqueles que leem suas Bíblias e oram, estão obtendo santidade. São as mesmas pessoas que estão cantando a vitória sobre as doenças, enfermidades e sobre o poder do inimigo. Deus tem dado fé a elas. A fé é listada como um dos 9 dons do Espírito. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. O tempo e espaço não nos permitirão tratar detalhadamente da fé como um dos 9 dons. É suficiente dizer que a fé mencionada aqui é um dom do Espírito, dado pelo Espírito. A igreja é admoestada no versículo 31 a desejar ardentemente os melhores dons. Todos os cristãos têm uma certa quantia de fé. Até mesmo é impossível ser salvo sem fé. No momento da salvação, a fé começa a crescer como um fruto, pois a fé é um fruto do Espírito, bem como um dom espiritual. Veja Gálatas capítulo 5, versículo 22. Assim como algumas árvores em um pomar produzem frutos muito pequenos ou frutos de pouca qualidade, assim também alguns cristãos parecem produzir muito pouco do fruto do Espírito.
O fruto precisa primeiro brotar, então crescer e se desenvolver. Para um desenvolvimento adequado, o fruto da fé precisa ser devidamente nutrido como o fruto no pomar. Já que a fé vem por ouvir a palavra de Deus, o cristão deveria ler a palavra de Deus frequentemente. Memorize muitas promessas de Deus que dizem respeito à cura. Firme-se nelas. Declare-as vez após vez. Deste modo, a fé crescerá. A fé precisa ser edificada sobre a palavra de Deus e somente sobre a palavra de Deus. As experiências e os testemunhos de outras pessoas meramente trazem esperança e não fé. A fé não pode simplesmente ser edificada sobre as experiências de outras pessoas. Ela não pode ser edificada sobre os sentimentos de alguém e nem sobre o que tem sido visto. As coisas que alguém vê acontecer conforme o grande poder de Deus opera para curar aqueles que vêm à fila de cura, fará a esperança surgir no coração, mas isto não é fé. Isso ajuda a fé, mas não pode tomar o lugar da fé. Abre aspas, a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Fecha aspas. Veja Romanos capítulo 10, versículo 17. Baseie a sua fé exclusivamente na palavra de Deus. Não fale em termos do que você pode ou não pode sentir. As pessoas que avaliam a sua cura pelos seus sentimentos nunca darão crédito a qualquer coisa da palavra de Deus. A pessoa que aceita a palavra de Deus como verdade em seu próprio caso, sejam os resultados visíveis e sensíveis, ou não, logo verão e sentirão os resultados, pois esta é a fé que Deus dá. A fé real é simplesmente confiar na palavra de Deus. Quanto mais da palavra de Deus você tem guardada em seu coração, mais fácil é crer ou exercitar a fé naquela palavra. Existem muitos impedimentos à fé. Este assunto será tratado no próximo capítulo. Leia-o cuidadosa e piedosamente e siga as instruções nele contidas. E o Deus que nunca falha, certamente recompensará a sua obediência com uma fé real, vital e viva. A fé que Deus dá. A fé que pode reivindicar a garantia de cura de Deus, a qual não pode falhar.